Você sabia que, por força de lei, 30% do fundo partidário que é concedido pelo governo federal tem que ser destinado às campanhas das mulheres, assim como os partidos aqui do Brasil são obrigados, além desse dinheiro, que é uma decisão mais recente do STF, a também terem 30% de mulheres candidatas em suas siglas? Pois é, sobre esses aspectos legais que envolvem a questão da mulher candidata, estamos já recebendo aqui ao vivo nos nossos estúdios da Rádio CBN a advogada e presidente da Associação das Mulheres de Carreira Jurídica do Brasil, né, a doutora Raquel Magrini, que vem falar sobre essa questão. Doutora, primeiro, muito obrigado. Bom dia. Obrigado pela gentileza de vir aqui até a CBN. Eu que agradeço, Lucas. Bom, doutor, nós temos aí essa decisão do STF, que foi proferida dia 16 desse mês? Exatamente. Isso. Que obriga que os partidos entreguem, né, que repasse, os partidos não, o governo federal repasse 30% do fundo partidário, que explodiu depois tá até maior, né, a quantidade de dinheiro que o governo federal está repassando aí para os partidos, que 30% desse dinheiro seja destinado às campanhas das mulheres. É uma mudança importante. Exatamente. Lucas, a gente já tinha garantido por lei que 30% das mulheres têm que ser candidatas nos partidos políticos. Essas mulheres, então, sempre participaram das candidaturas, mas a gente vê que não corresponde às mulheres eleitas. E por quê? Porque falta aí o recurso dos partidos, dos fundos, e porque falta também a visibilidade das mulheres. Então, essa decisão enriquece muito essa questão, porque as mulheres passam a ter uma verba maior e aí sim conseguem ser mais distante aí nas candidaturas para poder atingir a vitória, né, para serem eleitas. Porque sem dinheiro e sem visibilidade, a gente não consegue que as mulheres tenham a sua representatividade. Porque tem a cota de que elas participem, porque uma coisa que acontece muito, né, doutora, a gente via nas outras campanhas, era assim, nós temos que cumprir a cota de mulheres, então saía aí presidente de partido, diretoria atrás de mulher só para registrar, e às vezes elas nem faziam campanha, ou nem se sentiam na obrigação de tentar se eleger ou buscar. Agora, isso acontecia muito, né? Lucas, e tem até no Paraná um problema seríssimo sobre isso. As mulheres lá, às vezes, tinham um voto, ou então nenhum voto. Isso, então, nem elas mesmas votavam. Então, elas davam o nome apenas para cumprir a cota exigida por lei, que é 30% das candidaturas serem de mulher, mas elas nem tentavam se eleger, elas não faziam campanha, enfim. Agora, essa decisão vem em cima da mini-reforma que aconteceu, a mini-reforma eleitoral que aconteceu em 2015, e pretende, porque era entre 5% e 15% do fundo partidário era destinado às mulheres. Agora não, agora é 30% do fundo partidário destinado às mulheres. Então, a gente acredita que para esse ano, já de 2018, a gente vai conseguir ter uma maior visibilidade das candidaturas femininas. Também tem o financiamento se dá dessa forma, pelo fundo partidário, o partido repassa o dinheiro para o candidato, mas também nós temos aí, não pode mais a empresa doar, mas pessoas físicas podem doar, né? A doutora acha que a mulher ainda encontra dificuldade na confiança das instituições e das pessoas para financiamento de partido também, da campanha dela, por exemplo? Não, eu não acho que esse seja o problema. O problema é que dentro dos partidos as verbas são mal distribuídas e vão para os candidatos que eles querem que sejam eleitos. Sim. E nisso a gente sai na desvantagem, porque daí os homens têm mais tempo de TV, têm esses recursos em maior volume, o que acaba prejudicando a candidatura das mulheres que estão sempre lá no fundo. Tanto é verdade que a gente precisou aí da lei para ter 30% das candidaturas e agora de uma decisão judicial para essa verba ser distribuída mais equilibradamente. Porque antes você tinha 95% das verbas para mulheres e apenas 5% de acordo com a mini-reforma de 2015. Então, essa lei muda essa distribuição. Isso vai ser fiscalizado como, doutora? Como as instituições vão ter certeza de que esses 30% do dinheiro que chega para a sigla vai ser distribuído para as mulheres? Através da prestação de contas. A instituição que fiscaliza não, isso é o Tribunal de Contas? Não, é o Tribunal Regional Eleitoral. Então, aquela prestação de contas que é enviada aí, quando encerra, das candidaturas é logo que se encerra a inscrição, tem que ter aí os 30%. Já tudo que envolve a questão de gastos, aí é com o TRE na prestação de contas. E tem punição caso eles não consigam cumprir? Tem sim. Inclusive, pode ser cassadas candidaturas. Tem uma série de problemas que acarretam aí o não cumprimento dessa decisão. Nós
nós estamos já, alguns dias se passaram, mas nós estamos ainda no mês em que se celebrou o Dia Internacional da Mulher, né? E eu me lembro muito bem que nós fizemos um levantamento aqui na CBN sobre a participação da mulher em Mato Grosso do Sul. Nós temos, por exemplo, só uma deputada federal, nós temos só 2 vereadoras aqui em Campo Grande, né? Nós temos 3 deputadas estaduais apenas também. Em todo o estado também são apenas 10% de vereadores de todos os poucos prefeitos. 2 prefeitas apenas no interior. Temos uma vice-prefeita, inclusive esse ano, pela primeira vez na história, paralelamente nós tivemos assumindo, né, uma prefeita e uma governadora ao mesmo tempo, mas lembrando que elas são vices que assumiram interinamente, né? Como que a doutora vê a importância desse tipo de medida que força um pouco, que é importante, a política de Estado, né, para fazer com que as mulheres consigam entrar no processo eleitoral e que isso depois comece a caminhar assim, com uma certa independência, né, e não precise de tantas regras e tanta gente regrando esse processo? Lucas, é essencial. Isso que você está dizendo é o início. A gente vê a ausência das mulheres na representatividade. Então, a gente precisa dessas medidas afirmativas para conseguir inserir a mulher no contexto. Depois disso, vai caminhar. Essas medidas afirmativas, que a gente chama ações afirmativas, são apenas até a gente conseguir o equilíbrio. Depois disso, elas não são mais necessárias, né? Hoje, inclusive, lá na Lê Paroli, às 18 horas, a gente vai ter uma discussão sobre as mulheres nos espaços de poder. Então, vai estar participando a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Roca, eu, a desembargadora Maria Isabel, a deputada Mara Caseiro, a procuradora Olga Demarco e a Luciana Branco Vieira, pela Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, está lançando um livro. Então, a gente vai discutir as mulheres com esse espaço, nos espaços de poder, dessa necessidade que a gente está te falando. A mulher precisa até aprender a fazer política, porque isso é muito novo para nós. Nós não somos educadas a fazer política e saímos na desvantagem. Doutora, eu acompanhei já nos últimos anos, inclusive, uma dificuldade gigante de alguns dirigentes partidários para poder completar essa cota. A gente percebe também um esforço dos partidos em trazer mulheres. E, por vezes, isso nem era atingido, a cota mínima, né? O número mínimo. O que é isso? Ciúme? Será que alguns maridos têm ciúme que suas mulheres participem? É cultura? Eu gostaria muito, particularmente, de ver o país comandado em sua totalidade, não, mas na igualdade também na política. Isso, infelizmente, eu não tenho uma luz no fim do túnel. É verdade. O que a gente busca é igualdade. A gente precisa ter a representatividade feminina para que as políticas públicas também sejam voltadas para nós, né? Mas o problema, eu acredito que seja cultural e da própria educação. Nós não somos educadas a fazer política. Parece que é um universo proibido para as mulheres. Então, a gente não pode discutir algumas coisas. A gente sempre, não, ela é mulher. Então, nós não somos bem-vindas em alguns lugares. Quando a lei surgiu determinando 30% de candidatura, foi uma medida à época que a medida veio para ter essa finalidade de colocar as mulheres lá. Só que hoje a gente percebeu que isso não aconteceu. Por quê? A gente só serve para preencher a cota das candidaturas. Exatamente. A gente não atinge aí a finalidade. Então, a gente precisa de um remédio um pouco mais forte, né? E engraçado que muitas vezes a gente vê, mesmo que a prática da cota, digamos assim, da política afirmativa, faz com que algumas pessoas, alguns parlamentares ou pessoas que ocupam o poder, homens, achem que as mulheres que participam do processo são uma espécie de café com leite. Tá aqui cumprindo a cota, vamos tratar ela como alguém que não está... que está aqui só porque alguém determinou ou alguma política pública determinou, né? Isso também tem que mudar, as pessoas, tem que ser natural essa participação, né? Sim, é o que a gente estava dizendo agora, é cultural o problema. Então, a gente é tratado como se fosse café com leite, como se não estivesse entendendo do que a gente está falando. Tratado como minoria, né? Exatamente. A gente precisa estudar dobrado e trabalhar dobrado para conseguir demonstrar a igualdade. Então, como é tudo no início, a gente precisa, de fato, trabalhar dobrado mesmo para mostrar a competência. Motivo de orgulho aqui para Mato Grosso do Sul talvez seja, né, Otávio e doutora, que a nossa deputada federal, a única, mas ela, na atuação dela, é protagonista, é inclusive presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, né, no Congresso Federal. E tem também a senadora Simone Tebet, que é muito atuante. Temos duas mulheres uma líder, na bancada federal. Aproveitando a presença da doutora aqui, você falou em ocupação de poder pela mulher, não só no legislativo ou no executivo. Temos aí judiciário, enfim, todos esses 3 poderes. Nós estamos no mês que é celebrado o Dia Internacional da Mulher e tivemos um fato que repercutiu no Brasil inteiro, que é o fato da vereadora Marielle.
que a doutora acha que esse fato, como simbologia, simbólico, e ela é política, uma mulher que lutou pela ida dela à Câmara, pela igualdade, o que a doutora pensa desse tipo de fato que acontece no Brasil? Assim? O primeiro fato que me chamou muita atenção é o seguinte, tratar a vereadora como se ela fosse responsável pela morte dela. E como se nós pudéssemos ser a favor da morte de alguém. Então, isso na internet me preocupa e me choca muito, porque perdeu-se totalmente a conotação da morte dela, e aí as pessoas se responsabilizando, dizendo que seria legal a morte dela. Isso, para mim, é absurdo. A gente não pode ser a favor da morte de absolutamente covardia ninguém. E irresponsabilidade. Exatamente. E isso viralizou na internet e ficou uma conotação muito negativa. O segundo fato é que a vereadora, enquanto mulher, ela era voz e era ouvida. Então, a gente calou mais uma mulher que tomava frente para poder buscar aí a igualdade. Doutora, só rapidamente para finalizar, hoje tem um encontro, então, de mulheres... Sim, às 18 horas, na livraria Le Parole, que fica... É aberto a todos. A gente aguarda a presença aí para debater essa questão da mulher nos espaços de poder. Doutora, a gente agradece a sua presença aqui, falar um pouco sobre Eu que agradeço o convite. Sempre que puder e que quiser, Venha mais pode vezes. voltar à CBN. Com certeza. Muito obrigada. Bom